Oi, pessoal, boa noite! Boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast do Mais Que Autismo. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, então já sabe, ó, gente, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um episódio novo aqui para você. E todos os dias a gente está liberando ali um corte, né, às 8 horas da manhã também. Então fica esperto e vai conferindo aí o que tem de bom aqui no canal. Hoje, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero pedir para que você deixe o seu like, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que você também aproveite e se inscreva no canal. É uma forma que você tem de, assim, apoiar o meu trabalho e fazer com que a gente traga mais conteúdo aqui para vocês, mais convidados super mega especiais e especialistas no assunto. O Mais Que Autismo, ele fala de neurodivergências e também coisas relacionadas ao bem-estar das mães e das crianças, já que nós também temos o Mágicas de Mãe. Se você ainda não conhece também, aproveita para se inscrever aí nas nossas redes sociais, tanto do Mais Que Autismo quanto do Mágicas de Mãe. Hoje a gente vai falar de um tema que para mim ele tem ficado muito presente nos últimos meses, e até foi por isso que eu quis trazer ele para trocar com vocês informação sobre isso, que é o chamado hiperfoco. Então, até que momento o hiperfoco ele é benéfico e que parte, assim, que hora que ele para de ser benéfico e passa a ser prejudicial para a pessoa. Então, o hiperfoco, ele se apresenta no autismo e também no TDAH. E aí, hoje a gente vai focar a nossa atenção para o autismo. Eu posso voltar em outro momento para falar sobre o hiperfoco nas outras condições neurodivergentes. Mas hoje vamos nos ater ao autismo. Então, o hiperfoco, ele geralmente vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma atenção muito voltada para um determinado assunto. Este assunto não necessariamente precisa ser um tema específico. Então, a gente vai ter pessoas que têm hiperfocos, por exemplo, em objetos, outras em temas, por exemplo, astronomia, ciências, matemática, tecnologia, jogos, né, games, aí vários tipos de games. Outras pessoas vão ter hiperfoco em desenhos animados, em filmes, séries. Posso ter hiperfoco em objetos, coleções? Posso sim. Posso ter hiperfoco em plantas, em pássaros, animais? Sim, com certeza. Posso ter hiperfoco em pessoas? Sim! Esse até é um dos vídeos que eu fiz há um tempinho atrás sobre hiperfoco, que é um dos meus hiperfocos, que é sim hiperfoco em pessoas. E aí eu já fiz um vídeo falando de como isso é complicado, gente. Como é complicado para a pessoa que tem o hiperfoco em pessoas, como também para o indivíduo que é o hiperfoco da outra pessoa, né? Porque, por vezes, como a gente vai ver aqui o que o hiperfoco, as características dele, ele pode assustar quem é o objeto, né, do hiperfoco, a pessoa que é quem está sendo destinado a toda essa atenção. E aí é um hiperfoco muito complexo, na minha opinião, muito perigoso. E aí, então, assim, o hiperfoco é aquilo que a pessoa dedica muita atenção para aquele determinado assunto, tema, objeto, pessoa, estilo, né? Como eu expliquei aqui anteriormente. Depois eu até vou falar uma listinha de hiperfocos dos grupos de adultos em que eu estou. E aí eu fiz lá uma pesquisa, né? Qual era o seu hiperfoco? E aí as pessoas foram me falando os hiperfocos delas. E aí vou trazer aqui para vocês terem uma ideia, para ver se vocês também se identificam com esses hiperfocos. E aí as pessoas vão me dizer assim, não, Kelly, mas todo mundo gosta de alguma coisa específica. Por exemplo, todo mundo tem um artista que ele é fã, né? Então, assim, você ter seu hiperfoco em uma pessoa, que no meu caso, muitas vezes, pode ser uma pessoa com a qual eu convivo, como pode ser também uma pessoa, por exemplo, um ator, uma atriz ou um personagem. Então, eu tenho muito isso com personagens também de determinadas atrizes. Para mim, eu me ligo muito em atrizes, tanto de cinema quanto de televisão, novelas aqui no Brasil,
E tem muito um padrão, assim, né? Não é qualquer atriz. Geralmente são atrizes muito boas, que são mais velhas, geralmente, que já têm um trabalho muito sólido. E aí eu foco muito no trabalho daquela determinada atriz, ou às vezes pode acontecer de ser um ator também, mas é mais voltado para atrizes mulheres ali. Até porque, desculpem os homens, mas eu acho que a gente tem muito mais atrizes com talento maravilhoso, né? Aparecendo, que se destacam. Não tô dizendo que não tem homens, tá, gente? Tem sim, mas os personagens, eles muitas vezes beneficiam ali o trabalho das mulheres. E aí, então, eu me foco muito nisso. E aí dedico muito tempo para esse personagem. E aí você vai voltando ali ao que eu falei, né? Não, mas todo mundo tem alguém que é fã, né? Eu posso ser fã de um cantor, eu posso ser fã de uma atriz, eu posso ser fã de um escritor. Beleza, gente. Mas existe um limite ali, um linear. Quando você é fã, que você admira o trabalho, que você vai num show, né? E você até busca saber alguma coisa ali da vida da pessoa, mas é isso, é uma curiosidade, é uma coisa mais contida, mais centrada ali. No autismo, muitas vezes você vai a fundo sobre aquele artista, sobre a obra dele, sobre a vida pessoal dele. Então você procura tudo, você vasculha, você vai lá e vai mergulhar na pesquisa mesmo. Então, muitas vezes isso se torna exagerado e se torna também, eu vou usar uma palavra que talvez seja forte, mas em alguns casos sim se torna meio obsessivo, porque você perde a noção de que o mundo existe fora aquele seu hiperfoco. Você pesquisa tanto, você vai tanto atrás daquilo, que é como se você não soubesse o momento de parar, você não tivesse o limite para parar. E aí vai entrar, que a gente vai debater aqui ainda, quando esse hiperfoco se torna perigoso para a pessoa, quando ele se torna um pouco prejudicial. E até por isso que eu falo, né? Ele é benéfico ou ele é a pessoa, o hiperfoco é o bonzinho ou o malvado da história? É coisas que a gente vai discorrer aqui, né? E aí, então, eu busco tanto sobre aquele ator, eu busco tanto sobre saber de aviões, sobre como são construídos os trens. Eu tô falando de vários tipos de hiperfocos aqui. Eu busco tanto a coleção, por exemplo, de Minions, né? Que tem várias coleções por aí de Minions, ou de brinquedinhos do Surpresa, que vem em vários brinquedos agora, ou do Kinder Ovo mesmo. Então eu vou buscando informações, eu vou buscando encontrar mais objetos para minha coleção. Eu vejo aquele desenho várias e várias e várias vezes para eu saber exatamente o que o personagem falou, como ele falou, qual o tom, qual a intenção. E aí eu analiso. No meu caso, agora tem um casal de uma novela que já passou muitos anos atrás e que é um casal que eu adoro, assim. Sei lá por que eu caí nesse casal. Tava vendo YouTube, por algum motivo caiu uma cena. E eu disse, nossa, que legal, não conhecia esse trabalho. Que aí vem um outro ponto do hiperfoco, gente. Que você pode mudar o hiperfoco. Não significa que hoje eu gosto de dinossauros e amanhã eu vou continuar daqui, sei lá, 10 anos gostando só de dinossauros. Não, esse hiperfoco ele pode ir mudando com o decorrer do tempo. Pode ser que a tua vida inteira seja, assim, voltada para pesquisas de dinossauros, mas no meio do caminho você pode sim mudar. Você pode diminuir seu interesse por dinossauros e substituir ele por outro. Então aí você começa a gostar, por exemplo, de animais marinhos, ou de tubarões, ou de baleias, e você vai mudando esse seu interesse, o objeto do seu interesse. Então, isso é normal, você pode ir realmente mudando. No meu caso com pessoas, eu lembro que eu tenho hiperfoco em pessoas desde a segunda série, tá? Porque eu tinha muito hiperfoco, como eu já falei no vídeo, que eu deixei aqui, em professoras, por exemplo. Então, eu adorava as professoras, e aí entra o que eu falei, né? Que é complicado, porque aí eu queria saber tudo da vida pessoal daquela professora.
E aí você se torna invasivo. Você se torna uma pessoa que às vezes perde essa noção do que é o limite, né? Até onde você pode ir para não extrapolar ali a liberdade da outra pessoa. Mas no caso desse casal que eu falei aqui pra vocês, que é no momento, então assim, voltando, né? Durante muito tempo foi passando por pessoas que estavam perto de mim, ou, né, de personagens. Então, por exemplo, eu lembro com 12 anos, eu gostava muito do personagem da Susana Vieira, que era a Rubra Rosa, e aí tinha o José Wilker, que era casal junto com ela, que era o Demóstenes. Então eu assistia tudo daquela novela, que era Fera Ferida, assim. E pra mim só interessava assistir as cenas daquele casal. Não me interessava assistir o resto da novela. Pra mim não tinha interesse nenhum assistir o resto. Só que tinha que assistir, porque naquela época a gente não tinha internet. E aí, o que acontecia? Ou você via naquele momento que a cena passava, ou você perdia. Então, naquela época eu gostava muito desse personagem. E aí foi mudando. Eu gosto muito da Meryl Streep, então pesquiso muito sobre a vida da Meryl Streep. Gosto muito da Fernanda Montenegro, pesquiso muito da Fernanda Montenegro. Então vai passando assim. E aí, na atualidade, tem esse casal que eu gosto dessa novela. E aí eu comecei a pesquisar todas as cenas. E eu descobri que existe uma fanpage em que tem todos os capítulos dessa novela. Eu não vou citar o nome, gente, porque eu não quero que depois vão lá, né, e apaguem o capítulo de lá. Então, tem todos os capítulos lá. Aí eu comecei a assistir todos os capítulos, eu ficava com fone, ficava só escutando, e quando eu via que aparecia a voz da atriz ou do ator que eu estou gostando de assistir, eu parava, anotava. Então tem tudo anotado, assim. Que momento aparece, qual capítulo, qual minuto, e aí, pra quê? Pra que eu volte lá e fique assistindo. Então eu volto e fico assistindo, volto e fico assistindo, volto e fico assistindo a mesma cena várias vezes. Então meu hiperfoco neste momento é este casal. E aí eu pesquiso tudo sobre a vida dessa atriz, a vida desse ator. Descobri que existem fanfics, que eu nem sabia o que eram fanfics, que são como se fossem histórias paralelas aos personagens dos filmes, das séries, das novelas, feitas por fãs. Então, por isso que veio o nome fanfics, né? E aí, comecei a ler todas as fanfics desse casal, que tem várias, aliás, me surpreendi. Então, assim, não sou só eu que gosto, né? Que bom. Mas aí podem ser só fãs que gostam, pode ser pessoas com hiperfoco, como eu não sei, porque a gente ali também, as pessoas não utilizam o nome verdadeiro, as pessoas utilizam pseudônimos, geralmente nas fanfics, né, nos canais de fanfics, que eu não sei como é que se chama também, se é uma fanpage, o que é. E então eu comecei também a escrever uma fanfic sobre este casal, porque é muito legal, assim, né, você vai... quando você vê um personagem em filme, em TV, é a imagem do autor que tá ali. Mas você, como fã, você como espera que aconteça outro tipo de coisa, muitas vezes. Então, na fanfic, você tem essa liberdade, e aí você vê que as pessoas leem, elas comentam, Então, nesse sentido, e entra uma coisa boa do hiperfoco, é que a gente consegue, sim, ter uma interação com outras pessoas, interação com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, quando esta interação ocorre, ela é muito boa para a pessoa que está dentro do espectro, porque é uma forma que você tem de conversar com outras pessoas que gostam do mesmo que você. E aí se torna mais fluida essa interação. Claro que, muitas vezes, essa interação vai ficar só em cima deste tema que você gosta, que é o seu hiperfoco. Então, muitas vezes você vai passar horas falando daquele ator, daquele personagem, falando das suas ideias para aquele texto, mas isso é sim benéfico, porque a partir daquilo você traz outras questões. Por exemplo, ontem uma moça liberou um episódio novo da fanfic dela, relacionado a esse mesmo casal, e aí ela trazia coisas daquela época, assim, da época em que se passava essa novela, questões culturais que eram muito diferentes. E aí a gente começou no grupo, todo mundo a debater sobre como era viver em tal época, né? Como que era a cultura, por que as mulheres tinham que casar tão cedo e tinham filhos tão cedo. Daquele assunto que é o seu
interesse principal, você evolui para outros, porque ele tem relação com o seu interesse principal. E foi uma forma que você achou de se comunicar com aquela pessoa. Então, você está interagindo. Então, neste ponto, é muito bom o hiperfoco, porque ele te beneficia que você troque informações com o outro. Outro ponto que eu acho positivo, e aqui eu tô começando pelos pontos positivos, tá, pessoal? A gente já vai chegar no que eu acho que é complexo no hiperfoco, assim. Mas outros pontos positivos por exemplo, em um momento de crise. Eu já usei muito com os meus alunos. Às vezes eles estão em momentos em que eles estão em uma crise, foi desencadeada uma crise naquele momento, e a gente traz o simples fato de você às vezes falar o nome, você gosta de tal personagem, ou você gosta de flores, nossa, eu sabia que você gostava de flores. A criança, ela ainda está na crise, ou adolescente, né, ou até mesmo adulto, mas o cérebro dela reconheceu aquela palavra é instigante para ela gosta de pesquisar sobre aquilo, ela tem interesse sobre aquele tema. Então, automaticamente, o que ela faz? Pronto, alguma coisa está acontecendo, vou voltar minha atenção para um assunto legal. Eu não vou, muitas vezes, conseguir fazer com que ela pare de chorar ou que ela pare de ter alguma atitude ali que ela tá tendo de imediato. Mas o cérebro dela vai dar uma leve acalmada, ela vai respirar. Aí você consegue trazer e respirar. Teve um outro momento que eu acho muito legal citar, assim, que geralmente quando você começa um grupo de habilidades sociais ou um grupo de teatro, como a gente está fazendo agora, as pessoas, as crianças, adolescentes, até mesmo os adultos, eles chegam muito tímidos. Eles chegam com medo do que vai acontecer aqui. São pessoas diferentes, eu estou num ambiente diferente, confundem muitas vezes com uma terapia convencional, então eu não quero estar aqui porque eu tomo mais uma terapia, teoricamente, é isso que eles pensam. E aí, quando você, como professor, já fez uma anamnese antes com essa família e você já sabe qual é o hiperfoco daquela criança, fica muito mais fácil de você conquistar aquela criança. Então, a gente teve um episódio que o menino não queria entrar na sala, ele estava muito bravo porque ele não queria estar ali. A mãe precisou entrar junto com ele e mesmo assim, na hora que a gente fez a roda para se apresentar, ele não queria falar, ele queria ficar na dele. Então, ele virou de costas, ele não queria falar. E a gente não obrigou, né? A gente não vai exigir assim, fale agora. Não, cada coisa no seu tempo. E aí, na segunda parte dessa mesma interação que eles estavam fazendo, que eles tinham primeiro que apresentar seu nome, falar do que eles gostavam e tal, na segunda a gente faz com que eles peguem no baú, e aí a gente já deixou propositalmente, assim, de propósito, na verdade, no baú, vários objetos que eram o hiperfoco deles. Então, eles vão até esse baú, cheio de brinquedos ou cheio de questões ali que são o hiperfoco deles, e vão buscar alguma coisa que eles se identifiquem. Por quê? Porque sempre que eu tenho um objeto de apego, ou eu tenho alguma coisa em mãos que eu gosto, isso me traz segurança. E eu sabia que esse menino gostava de Minecraft. Então, o que eu fiz? Eu fui muito rápida no baú e peguei o personagem de Minecraft, que eu sabia que ele gostava. Porque mais crianças ali gostavam, né? A gente não tinha só Minecraft, tinha outros jogos ali, outros personagens de jogos. E aí eu peguei esse bonequinho, que acho que era o Steve do Minecraft, e entreguei na mão dele. Automaticamente, quando eu entreguei na mão dele, ele se conectou comigo. Porque ele pensou, nossa, ela também gosta disso. Foi muito rápido, assim. E aí, na segunda vez que a gente fez a rodada e que eles tinham que falar de novo quem eles eram e falar quem era o personagem que eles tinham na mão, qual era aquilo que eles gostavam muito que tinha na mão deles, ele participou. Ele falou o nome dele e ele falou do Steve do Minecraft. E a partir dali, ele participou da aula toda. A mãe dele conseguiu sair da sala e foi incrível, gente. Esse menino, eu falo que é um desenvolvimento, assim, incrível. Mas a gente conseguiu essa primeira abordagem, conquistar ele com o hiperfoco. A gente tem um outro menino que é TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E ele é autista também. Então, no opositor desafiador, é muito difícil você conseguir estabelecer um contato, porque tem essa questão de que esse menino em específico, ele realmente não tolera ordens ou ele não tolera a figura de autoridade. Mas eu sabia que ele gostava muito de determinados personagens e que ele gostava muito de falar de uma pessoa da família.
muito assim. Então, como que a gente conseguiu se aproximar dele? Justamente falando desse personagem, dessa pessoa da família que ele gosta, justamente falando das coisas, dos jogos que ele gosta. E aí ele quebrou um pouco aquela rigidez de não quero saber o que você tem para me falar. Então, ele nos escutou. Então, quando eu quero quebrar esses comportamentos muito rígidos, quando eu quero que a criança participe de alguma atividade, eu posso introduzir, sim, o hiperfoco. Outro momento que aconteceu é, por exemplo, uma criança que ela gosta muito de um youtuber e aí foi utilizado em vários momentos isso. Aqui, nem sou eu que usei, tá? É uma amiga terapeuta. Então, uma musicoterapeuta. E ela queria criar, né, uma música com essa criança. Então, essa criança gostava muito das músicas deste youtuber. O que ela fez? Ela trouxe essa questão das músicas do youtuber para dentro da aula de musicoterapia. E aí eles tinham que criar todo um filme, um roteiro para esse filme. E aí nesse filme tinha músicas. E como que era? Tinha que modificar essa música, porque a criança tinha um comportamento muito rígido. Tinha que ser exatamente como estava no trailer, como estava no YouTube, né, no canal do YouTube. Então, o que ela fez? Vamos quebrar, vamos fazer uma paródia. Foi trabalhando com a criança essas questões. Em outros momentos também, essa criança, ela era muito rígida. Então, ela ia para os lugares reclamando, ela não queria ir para terapia de forma nenhuma, não queria entrar, não queria sair de casa. E aí, depois que estava na terapia, beleza. E aí, no final, era a mesma situação. Ela não queria ir embora. Então, o sair de alguma coisa que estava confortável para ela era muito difícil. Então, ela algumas vezes entrou em crise, ou até a crise que a gente pode falar assim, de não ela se recusar a sair daquele lugar, se esconder embaixo de uma escada, se esconder dentro de uma casinha, né, de uma cabaninha que tinha ali no consultório. E aí a gente trazia o hiperfoco. Ah, olha que legal! Hoje a gente vai... Vamos ver se a gente acha por aí uma revistinha do fulano, do personagem... Ou vamos ver se a gente escuta uma música agora daquele personagem e a criança voltava a atenção para você. E ela vinha, né, automaticamente ela desmontava essa rigidez que ela estava tendo e entrava em contato com você. Então isso é bem bacana, você consegue trabalhar os elementos que você precisa, então você consegue ensinar essa criança. Então, dentro de sala de aula, eu acho que é bem importante o professor saber como utilizar este hiperfoco, como ter ele a seu favor, como fazer com que esse aluno se relacione com a turma, para que ela tenha interação com este aluno. Então, vamos trabalhar o assunto que ele gosta. Ele gosta muito de baleias, ele gosta muito de tubarões, ele gosta muito de aviões. Vamos trazer para alguma das aulas estes elementos, de trazer curiosidades, de que eles aprendam uns sobre os outros, né? E aí também ele é muito rico para quando eu preciso realmente ajudar essa criança a se regular. Então, de autorregulação. E aí muitas pessoas vão usar também ele como um reforçador de um comportamento positivo. Então, eu quero tirar um comportamento negativo e como que eu faço, que reforçador que eu vou dar para essa criança? O hiperfoco dela, o próprio hiperfoco. Então, ele é utilizado sim para muitos pontos positivos. Aí, outro ponto que você pode utilizar o hiperfoco é para ajudar essa criança a se divertir. Então, tornar este hiperfoco um assunto que você tenha, por exemplo, você tem um filho, e como que eu me aproximo desse filho? Eu tenho um aluno, como que eu me aproximo desse aluno? Eu quero ter um momento divertido com essa criança, eu quero ter um momento especial com meu filho adolescente ou mesmo com meu filho adulto. Então, busca utilizar o hiperfoco como forma de você se aproximar daquela pessoa, daquela criança. Criar momentos divertidos com aquele personagem, com aquele tema específico que a pessoa gosta. Também, ele vai te ajudar a estruturar, às vezes, uma rotina para essa criança ou para essa família, né? De ter horários, de criar horários. Aí você pode utilizar para isso. Então, vamos criar aqui a nossa agenda, né, a rotina da casa, a nossa agenda. E aí você pode ter, se a criança gosta de dinossauros, compra um monte de adesivo de dinossauros e cria a tabela dos dinossauros, com a rotina dos dinossauros. E aí, claro, introduzindo a rotina da criança nisso, para que ela siga o que esse dinossaurozinho falou. E se ela seguir, daí vem o elemento reforçador, né? Você dá um outro adesivinho para ela, para que ela vá colocando ali nessa lista de
pontos que ela está atingindo. Então, o hiperfoco, ele se torna, sim, muito benéfico, como eu falei, para vários pontos. Então, para você iniciar uma conversa, para você interagir com aquela criança, se comunicar. Muitas vezes ela não está nem te ouvindo, porque ela tá em um momento ali de crise, ou ela tá distraída, e aí quando você fala, você traz essa criança para perto de você, esse adulto, esse adolescente. Então, a gente pode sim utilizar o hiperfoco de maneira positiva em vários ambientes. A gente está falando de escola, a gente está falando em casa, nos lugares em que essa criança participa de alguma atividade, como terapias, cursos. É bem importante, é bem legal quando você vai, às vezes, em um médico, e esse médico ainda não conhece o seu filho, ou vai numa emergência, e aí ele tem muita rigidez para ser examinado, ou até para entrar no consultório, porque é muita informação dentro de um hospital. Então, você também trazer para esse médico, para essa equipe que está trabalhando com ele, olha, ele é autista e ele gosta muito de tal coisa, sabe, doutor? Ele adora conversar sobre tal coisa. Então, esse médico, se ele for sensível, se ele estiver ali prestando atenção realmente em você, ele vai sacar que, beleza, eu posso utilizar com ele esse recurso que vai me ajudar a que essa criança esteja mais tranquila para ser examinada, para ser, né? Porque, assim, geralmente quando você vai numa emergência, ou até mesmo um adulto, você tem muitas luzes, você tem muito barulho, você tem o toque, né? Porque o médico tem que tocar ali, vai saber se o teu pulmão tá bom, se o teu coração tá bom, o ouvido, garganta, nariz. Então, são muitas coisas que esse médico tem que examinar, e muitos autistas não toleram esse toque, ainda mais de pessoas estranhas em lugares totalmente com as questões sensoriais ali alteradas para essa pessoa. Então, usa o hiperfoco, porque vai ajudar bastante. Então, o profissional da saúde também ter esse tato. Então, eu achei muito legal uma vez que eu fui em um desses lugares que fazem exames de imagem, e aí eu vi a moça, a secretária, na hora que preenchia o cadastro das crianças, era uma criança autista que estava ali, e aí ela perguntou para a mãe se essa criança tinha algum hiperfoco ou objeto de apego. E eu achei muito legal isso, porque aí o profissional que vai atender a criança, ele já sabe como começar essa interação, como se comunicar, como acalmar essa criança se ela tiver com medo. Então, não quer dizer que todas as vezes vai funcionar, mas vai ajudar em 90% das situações. Então, nesse ponto, eu acho que realmente a gente tem que saber utilizar o hiperfoco, potencializando ele para o lado positivo. Então, como eu falei, é diferente de uma pessoa típica, neurotípica ali, que não tem essa questão de pesquisar a fundo demais e se deixar o tempo todo pesquisando demais. O autista, ele tem muita dificuldade de mudar o foco dele. Então, se eu estou pesquisando, e aí acho que a gente vai começar a falar de pontos que eu acho que são negativos, tá? Por isso que é bem legal quem está perto da pessoa, ou você mesmo que está escutando e se identificar, nossa, eu passo por isso, muitas vezes eu não consigo parar de pensar nesse assunto, de querer pesquisar sobre isso. Então, é bem legal a gente se policiar e a gente perceber em que momento isso começa a prejudicar a nossa rotina, a nossa vida, a nossa saúde mental mesmo. Ok? Porque muitas vezes o hiperfoco, quando ele começa a gerar sofrimento, eu acho que é um momento assim que você tem que, agora eu preciso me policiar, ou agora eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está tão imerso naquele assunto. Então, como eu falei para vocês lá no começo, faz alguns meses que o hiperfoco tem sido um ponto muito gritante na minha vida, porque nos últimos meses eu passei a querer estudar tudo daquele personagem, tudo relacionado àqueles atores, fazer fanfic, fazer tudo. E aí, gente, só que a minha vida continua. Eu sou mãe de 2 filhos, eu trabalho, eu tenho um podcast, eu dou aula para crianças neurodivergentes de teatro, né, voltado para essa parte do desenvolvimento infantil. Como que a gente consegue desenvolver as habilidades da criança neurodivergente através das artes. E aí, tem o hiperfoco. E o hiperfoco, se você não se
policiar, ele vai tomar muitas horas da sua vida. Então, eu vou contar para vocês que realmente teve um mês que isso me deixou muito, muito desestabilizada. Porque eu queria pesquisar tudo. Principalmente quando você está ali entrando no hiperfoco novo, você quer saber de tudo. E você tem bastante informação para pesquisar. Porque você ainda não conhece muita coisa sobre o assunto. Então, você vai achar muita informação diferente. E aí, você vai querer ler tudo. Só que aí, o que acontece? Acontece que você fica tão focado naquele assunto que você esquece que existem outras coisas acontecendo na sua vida. Então, você tem que tomar muito cuidado quando, por exemplo, você para de interagir com as outras pessoas, com o meio em que você está, porque você não quer parar de pesquisar aquele assunto. Então, eu não saio de casa, por quê? Porque eu vou perder tempo, o tempo que eu estou aqui pesquisando, eu vou ter que sair de casa. Porque quando eu estou pesquisando, aquilo me traz uma sensação de prazer muito boa. Aquilo faz com que eu me sinta muito bem. Então, não tenho vontade de parar de fazer aquilo. Aí, eu lembro que na época da Susana Vieira, eu não queria sair de casa, porque tinha a novela. E como é que eu ia saber? Eu não tinha como ver a novela depois. Eu perdi o capítulo, perdi. Então, o que eu fazia? Algumas vezes eu era uma criança, eu era obrigada a sair. Eu não tinha outra opção, eu era obrigada a sair. Aí eu saía e eu ficava pensando como teria sido aquela cena, o que teria acontecido, o que eles teriam falado. Mas mesmo assim eu pedia para que uma amiga, uma super amiga minha, para que ela assistisse a novela. E aí no dia seguinte eu ia na casa dela, ou ela ia na minha casa, e ela ficava me contando todos os detalhes. Eu perguntava todos os detalhes do que tinha acontecido na cena. Então isso não hoje eu tinha, 12 anos, isso não é saudável. Porque você deixa de fazer as coisas, você deixa de interagir com o mundo que está à sua volta para ficar focado naquele assunto. Ele se torna, assim, muito importante para você. Ele se torna o mais importante ali para você naquele momento. E por mais que você não queira pensar, o seu pensamento te leva para aquilo e você busca aquilo. E aí, quando você vê, você já perdeu horas do seu dia em função daquela pesquisa, de ficar ouvindo de novo aquela música, vendo aquela cena, procurando notícias a respeito ou procurando lojas que vendam mais para aumentar a sua coleção, né, daquele objeto. Aí vem um outro ponto que eu também acho muito crucial na vida de uma pessoa autista, que é o autocuidado. Quando você está imerso em uma pesquisa no seu tema do hiperfoco, geralmente você esquece que você precisa comer. Então, você precisa parar para comer. Às vezes, você precisa parar para fazer a alimentação, para daí você comer. Mas você parando, você vai perder tempo. É isso que você pensa naquele momento. E muitas vezes você nem pensa, tá tão bom, tá tão empolgante, tá tão legal, que eu esqueço que eu tenho que parar. Eu esqueço que eu tenho que ir lá e comer, e tomar água. Muitas pessoas esquecem que precisam ir ao banheiro. Esquecem, porque tá tão envolvido naquilo que é como se não existisse nada além daquele hiperfoco. Outras pessoas esquecem também de tomar banho, esquecem compromissos, deixam de marcar compromissos. Como eu falei, né? Eu não gostava de sair. Por quê? Porque eu ia perder. Hoje em dia a gente tem internet, então não tem mais esse problema assim, eu vou ficar em casa porque se eu sair eu vou perder o capítulo. Não. Hoje você tem tudo à sua mão. Então, você deixa de ir, sei lá, numa festa, de encontrar algum amigo, porque você não quer perder tempo falando de coisas que não tem a ver com o que você gosta. Se você encontrar um amigo para falar dos mesmos assuntos, beleza, aí você vai, né? Outra coisa que envolve o autocuidado e que é muito comum dentro do hiperfoco é você não conseguir dormir, você perde o sono. Por quê? Ou você perde o sono pesquisando, então quando você vê, você está ali 2, 3, 4 da manhã, isso aconteceu comigo muito há uns meses atrás, tá, gente? Eu perdi a noção do tempo. E eu pensava, só mais um pouquinho. E aí eu assistia 1, 2, 3, 10 cenas e repetia aquelas cenas. Que aí vem uma outra coisa também das coisas repetitivas, né?
E quando eu via, já tinha passado muito tempo, assim. Então, eu dormia pouco, e no outro dia o que acontecia? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar conta da rotina da casa. Então, por que eu pensava, à noite é o único momento que eu não tenho nada para fazer de compromissos, compromissos que eu realmente preciso estar, né? Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de cuidar dos meus filhos. Então, à noite era o único horário. E aí, só que isso é complicado, porque aí eu perco a minha saúde física. Quando eu não durmo, eu vou ficar doente. Quando eu não durmo, eu posso ter meu humor alterado. Então, essa questão de você não ter o autocuidado é um ponto muito, muito complicado, assim, e que afeta, sim, a saúde da pessoa, tá? Outra questão que eu acho que ele se torna prejudicial para a vida da pessoa é quando ela não consegue ter uma comunicação efetiva com essa pessoa se não for através do hiperfoco. Então, eu só sei conversar, eu só vou conseguir me comunicar se a pessoa tiver o mesmo interesse que eu. Ou se essa pessoa não se importar de me ouvir falar muito sobre aquele assunto. Isso a gente tem um exemplo naquela série que passa, eu acho que ainda está no Netflix, que é um dorama lá, que é a da advogada extraordinária, e que ela adora falar de baleias. E aí, ela gosta de falar de baleias o tempo todo. Ela conseguiu um emprego novo, mas ela não pode ficar falando no meio corporativo dos advogados sobre aquele tema o tempo todo. Então, ela tem uma amiga que o pai dela, na verdade, e uma amiga também que fala, olha, vamos combinar o seguinte, você pode falar desse assunto em tais horários. Então, em tais horários você pode falar. E aí, quando estava liberado aquele assunto, ela falava, e a pessoa só ouvia. Então, ela também não estava ali conseguindo saber que numa interação social, numa habilidade, né? Habilidade social é isso, você conseguir conviver com a outra pessoa, entender o que a outra pessoa também precisa e qual é o comportamento adequado para aquela ocasião. Então, quando eu só falo, e não dou espaço para que a pessoa também me fale, ou para que a pessoa compartilhe as experiências, isso gera uma comunicação ineficaz. Vão colocando aqui nos comentários quais são os hiperfocos de vocês. Porque realmente a lista é muito grande. A gente pensa assim, não, hiperfoco mais quando você escuta criança, né? Em dinossauro, hiperfoco em animais marinhos, em animais da floresta, em aviões. Só que aí você vai vendo a gama de possibilidades que existem, sim, de interesses neste mundo. E aí você, sim, pode encontrar outras pessoas que gostem do mesmo que você. E isso é muito rico, porque aí você tem essa possibilidade de começar uma amizade, de começar uma convivência com alguém que gosta do mesmo que você. E aí você não vai ficar mais tão atrelado só a você, ao isolamento que muitas vezes o hiperfoco gera. Porque quando eu paro de conviver com as pessoas, porque eu quero assistir várias vezes aquela cena, ou ficar lendo, relendo daquele assunto, que na minha vida diária é inútil, porque às vezes ele é inútil pra minha vida diária, não pra mim, tá? Pra mim ele tá me dando prazer, ele tá sendo muito útil pra mim. Mas no meu cotidiano ele não serve pra nada. Então, é muito importante a gente ter com quem dividir. Então, coloquem nos comentários se vocês têm algum hiperfoco, qual é, se realmente se isso que eu tô falando faz sentido para vocês, se gera realmente ansiedade, se gera esse medo, essas angústias que muitas vezes acontecem, porque às vezes a gente se pega mesmo, a gente se dá conta, meu Deus, eu perdi horas aqui pesquisando, eu devia ter saído para ir no aniversário de um amigo e eu não fui porque eu fiquei aqui. Eu precisava ir ao médico, eu perdi a consulta, porque quando eu vi, já passou o horário. Eu deixei de comer, eu deixei de tomar banho, eu deixei de fazer o básico para o meu autocuidado. São pontos muito importantes que a gente tem que ficar atento. Não tem como se descuidar disso, tá? Aí também, o que acontece, então, assim, no hiperfoco, a intensidade com que eu me interesso por aquele assunto é uma intensidade muito grande. Tem também a questão que é de eu não conseguir direcionar a minha atenção para outros assuntos ou outras pessoas. Então, aqui eu falei, né, eu não lembro de cuidar de mim, eu não lembro de sair para me relacionar com outras pessoas. Muitas vezes vai prejudicar o trabalho dessa pessoa,
Então, porque o trabalho às vezes não vai ter nada a ver com o hiperfoco dela. E aí ela vai começar a procrastinar, porque ela, em vez de estar ali pesquisando o que ela gosta, ela tem que estar trabalhando em algo que não é tão agradável para ela. Então, estes momentos, estes pontos, tem que ser, assim, você vê que isso está impactando demais na sua vida, tem que ser um sinal de alerta e a gente tem que procurar ajuda, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que aquele hiperfoco está sendo extremamente prejudicial para a nossa vida. Porque muitas vezes o que as pessoas pensam é que assim, ele tem um hiperfoco, que legal, ele vai poder trabalhar com isso. Muitas pessoas conseguem trabalhar no seu hiperfoco. A gente tem, por exemplo, na lista de hiperfocos que eu recebi, pessoas que gostam de autismo, ler sobre neurodiversidade, então elas vão pesquisar, elas vão estudar sobre esse assunto. Pessoas que gostam de jogos, então elas acabam se envolvendo para trabalhar com jogos. Pessoas que gostam de desenho, então se torna ali uma atividade agradável, prazerosa e também uma forma de fonte de renda. A pessoa começa a trabalhar, às vezes com designer, às vezes com caricatura, criação de essa parte de desenho mesmo para ali, ilustrações, né? A pessoa, muitas pessoas dentro do espectro, elas acabam indo para a área de TI porque tem um interesse muito grande por tecnologia. Pessoas que se tornam engenheiras porque gostam muito dessa parte de pesquisar e saber como as coisas funcionam e como as coisas são montadas e desmontadas, objetos específicos. Então, sim, o hiperfoco pode sim ser uma forma de você focalizar ali a sua energia para o trabalho, mas em muitos casos ele não é. Por exemplo, no meu caso, eu falei, né, agora tem a fanfic. Então, eu adoro escrever, eu sou uma pessoa que amo escrever e que eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Ideias que eu já pensei em colocar no papel e eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho aquele ânimo. Na hora que eu vou colocar, eu começo a procrastinar, que aí é coisa que vem do TDAH também. Mas, nesse caso, como no momento o meu hiperfoco se refere àqueles personagens e eu tenho que escrever uma fanfic sobre aqueles personagens, pra mim é muito fácil. Se deixar, eu escrevo 1, 2 capítulos por dia. Mas eu não posso parar e ficar só escrevendo esse assunto quando eu tenho trabalho para entregar, quando eu tenho que cumprir as horas de trabalho, que eu tenho que vários compromissos na minha agenda. Eu não posso deixar de fazer as outras coisas para me fixar apenas naquilo que eu tenho interesse naquele momento. Porque a vida de adulto é isso, né? A gente tem um monte de obrigação. Então, eu tenho que saber dimensionar o que é o limite ali do que me faz bem e quando que isso começa a realmente pegar e me prejudicar. Como a gente sempre falou, autismo, gente, para você ser autista, você tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, beleza, se tá tudo bem, você não é autista. Claro que em alguns momentos da vida você vai ter mais prejuízos do que em outros. Quando a gente é criança, a gente não teve nenhuma intervenção, a gente não tem nenhum conhecimento, a gente tem mais prejuízos do que na vida adulta? Geralmente sim. Mas os adultos que chegaram aqui, a maioria chegaram sem um diagnóstico, estão recebendo diagnóstico agora, há pouco tempo. Então, eles ainda não entenderam direito essa dinâmica de como é que funciona o hiperfoco para uma pessoa autista. Então, vale a gente ficar muito atento a quando passa do limite do bem-estar e começa a fazer com que você se afaste das pessoas, você não consiga cumprir seus compromissos, acabe não tendo autocuidado, você não tem interesse em interagir com ninguém, porque você também acha... E outra coisa que acontece, que eu acho que é muito complicado, você quer falar daquele assunto, mas muitas pessoas não entendem daquele assunto, então elas não têm interesse. Às vezes ela não tem interesse porque ela realmente não quer saber, ou às vezes ela não tem interesse porque ela não entende. E aí ela às vezes não vai ter a mesma interação com você, a interação que você está tendo com ela não vai ter com você. E ela se sente muito... não tô afim de escutar.
E você acaba fazendo com que, não tenho vontade também de me comunicar com essa pessoa, porque ela não entende nada, ela não me entende, então não quero. Kelly, mas aí você tá me falando assim, ó, vários pontos negativos do hiperfoco, você também falou vários pontos positivos do hiperfoco, mas se ele me traz tantos pontos negativos, por que é que eu começo um hiperfoco? Por que eu vou começar a entrar naquele assunto que pode me levar para esse mundo que às vezes não é tão legal? Então, assim, gente, o hiperfoco, ele é interessante, ele é algo que te traz prazer, ele é algo que é divertido para você, que é agradável. E é por isso que é tão fácil a gente perder o limite. Porque tudo que é bom, a gente quer mais. A gente quer mais. Se aquilo tá nos dando prazer, beleza, eu quero ter mais prazer, eu quero continuar a fazer alguma coisa que é legal, que eu gosto. Mas eu não posso esquecer que existe uma vida em torno e além deste hiperfoco. E aí eu vou entrar em outro ponto, que foi uma coisa que me ajudou a sair um pouco dessa... Porque teve alguns meses ali que estava muito difícil, até para dormir, né? Como eu falei. Mas eu foquei a minha energia para outro tipo de série, de filme, de personagem. E eu fui descobrindo outros personagens que eu achava legal, que eu gosto. Eles não se tornaram um hiperfoco para mim ainda neste momento. Alguns deles têm um potencial muito grande, mas me ajudaram a desviar a atenção só daquele personagem, só daquela fanfic que eu tava fazendo. Então, comecei a fazer outras coisas. Vamos fazer exercício físico, vamos comer melhor, vamos passear, vamos distrair, vamos criar rotinas diferentes para que eu consiga ocupar a minha cabeça com coisas diferentes. Então, uma dica que eu acho que é muito poderosa é você estabelecer tempo para o teu hiperfoco. Eu sei que no começo é muito difícil, porque a gente, ai meu Deus, como que eu vou limitar uma coisa que é tão boa para mim? Mas crie que você tem outras funções também, você tem outras agendas, você tem outras prioridades além daquilo. Então, você até pode colocar ali 2, 3 horas para aquilo que é tão bom para você, mas não coloque 6, 8 horas. Divida esse tempo com outras coisas. Coisas que a sua cabeça consiga estar pensando em outra coisa. Porque não adianta também eu dizer assim, tá, beleza, assistindo a cena ali, eu fico só 2 horas, tá? Eu volto, assisto várias vezes, repito, já sei como é que vai estar o rosto do ator, onde vai estar a mão, qual vai ser a fala. E aí, beleza, deu 2 horas, eu parei. Só que eu vou pra cama e eu fico imaginando aquela cena, aquele outro desenrolar, como seria na minha fanfic. Então, assim, eu tinha... que as pessoas estavam vendo eram 2 horas ali que eu fiquei. Mas na minha cabeça ficou mais. Então, não, desliga. Tenta colocar que você vai fazer uma coisa totalmente diferente naquele momento, ok? Então, fazer tempos, estabelecer rotinas, uma agenda com um cronograma para você seguir vai ajudar bastante. Outro ponto é terapia. Eu acho que terapia é muito importante, porque ajuda a gente a entender por que aquele hiperfoco naquele momento está absorvendo tanto tempo da minha vida. O que me traz prazer naquilo ali? Será que tem outras atividades que eu possa fazer que também vão me dar um retorno? Será que eu posso equilibrar isso? E beleza, eu posso gostar demais desses personagens e fazer a fanfic, mas eu não preciso ficar horas assistindo de novo e de novo e de novo. Será que eu posso, ao invés de ficar assistindo só aquela cena, eu procurar outros trabalhos daquele ator, daquela atriz, eu procurar outro estilo de filme, eu procurar um livro que fale sobre aquela época, para ir complementando aquilo que eu gosto, aquele hiperfoco, tá? Então, essa questão da terapia ajuda a gente a ter autoconhecimento e ajuda a gente a ir mudando. Então, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela vai te dar ali tarefinhas para que você atinja os objetivos, né? Para que aquele comportamento ele seja
ressignificado ou que você coloque um comportamento que não te faça mal, que não seja exagerado naquele momento. Outra coisa que é o... E aí eu vou ler para vocês aqui, ó, alguns dos hiperfocos que o pessoal dos grupos de autismo de adultos que eu estou, eles falaram, tá? E aí para vocês verem se vocês também se identificam com alguns desses hiperfocos. Então, ó, motocicletas, flight radar, eu acho que deve ser alguma banda, filme, série, não sei, pessoal. Ó, não é meu hiperfoco, então eu não sei, não conheço. Isso também eu vou falar até uma coisa assim, né? Porque aí quando é meu hiperfoco, eu vou saber tudo sobre aquele assunto. E isso também dificulta, às vezes, eu conhecer coisas diferentes, conhecer coisas novas. Porque eu gastei minha energia toda para um assunto só em específico. Então, muitas vezes a pessoa que não tem um hiperfoco em especial, ela vai saber falar de muitas coisas. E você não. Você fica perdido, porque você só se focou naquele assunto. Aquele assunto é algo muito, muito impactante na sua vida e que ocupa muito tempo da sua vida. Então, músicas e danças, músicas do Maurício Manieri, ler, pesquisar e escrever sobre qualquer assunto que me chame atenção, daí escrevo artigo, conto, post, aulas, peças, poesias, palestras, plano de negócios, editais. Ó, isso aqui tá muito legal, gente, porque ela consegue direcionar o hiperfoco dela para muitas coisas diferentes. Trabalhos acadêmicos, projetos. E então, assim, ótimo. Eu queria ter um pouco mais dessa autodisciplina, assim, de conseguir direcionar para coisas mais úteis no meu dia a dia, tá? Não só coisas que me fazem eu me divertir, que fazem eu ter prazer, mas também que fazem eu ficar ali horas e horas só naquilo. Aí, ó, culinária, trabalhos manuais com crochê, bordado, pintura de bonecas, de pano, também a questão do artesanato, está gerando um produto, né? Filosofia, astrofísica, sociologia, Pokémon, cachorros, cuidados paliativos, música, gatos, filmes, gatos, filme, inglês de época, alguns animais específicos. Não, gente, não é animais, tá? Desculpa. Alguns animes específicos dos anos 90, culinária, ler artigos de um determinado assunto que me interessa,
na grande maioria das vezes, é sobre doenças e seus possíveis tratamentos. Eu tenho muito isso também, às vezes, de hiperfocos em questões de saúde. Então, se eu tenho alguma questão de saúde comigo ou envolvendo meus filhos, eu vou pesquisar tudo sobre aquele assunto, eu vou buscar artigos, eu vou me aprofundar sobre aquilo. E aí, geralmente, nesse momento, eu acabo não tendo mais o hiperfoco. Por exemplo, vai ser uma coisa que vai me ajudar a desligar do casal da novela ou da atriz ou de outra questão ali que eu esteja, porque eu vou realmente pesquisar a fundo sobre aquela questão. Isso também é bom por um lado, porque muitas vezes, por exemplo, quando você fala de uma síndrome rara, você tem que estudar tudo, porque você vai no médico, ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe, desculpa aí, né? Mas não é nem por mal, mas é por falta de informação que a gente tem ainda sobre determinadas questões. Mas também você acaba se colocando em um papel que você não entende de fato sobre aquilo ainda, e talvez você confunda alguns termos, você possa ficar preocupado demais. Mas eu já fui em vários momentos assim que eu estive em hospitais, em questões de doença de familiares, e alguns médicos, não foi um, assim, perguntaram: você é da área, você é colega? Porque realmente eu estudo, tá? Apareceu qualquer questão ali de doença, de uma questão diferente minha ou dos meus filhos ou do meu marido, eu vou atrás, meus pais também, né? Então, ó, mapas, pintar a unha, cozinhar, pintar, fazer lista de favoritos da Shopee, Pinterest, Netshoes, qualquer site. Beleza, gente. Nada. Estudar sobre assuntos do meu trabalho. Aí é isso que eu falo, né? Você tem que estar muito inspirado, ou o trabalho tem que ser muito legal. Por isso que muitas vezes a pessoa que vai trabalhar no seu hiperfoco, ela vai ficar muito feliz, porque ela tá estudando, ela tá utilizando aquilo de uma maneira que vai reverter um benefício para ela. Quando eu falo assim, o meu hiperfoco às vezes ele é inútil, não é menosprezando, mas é porque eu queria que aquilo não... que ele fosse algo mais na minha vida, não só uma forma de divertimento e que às vezes me traz sofrimento porque eu me desligo do resto do mundo. Então, se eu tenho que trabalhar com aquilo e eu vou ter... Meu Deus, eu tô sendo paga para trabalhar com algo que eu gosto, que eu adoro pesquisar, para mim é o melhor dos mundos. Jogos eletrônicos, ver vídeos da página de investigação criminal, ouvir RDB, que são músicas, ver novelas mexicanas, assuntos sobre TEA e TDAH, mais gente aqui falando da Shopee, comprar coisas de avelã, tem coisas que são bem gostosas mesmo. Aí gente que falou que hiperfoco em pessoas, que aí pode ser algum parente, o filho, algum professor. Livros e games. Idiomas. Vivos, mortos, fictícios, sinais, qualquer coisa que pareça linguagem ou forma de comunicação de pintura rupestre e intermitês. Isso também é legal, né? Porque você está pesquisando história. Ó, aqui dinossauros, nomes científicos de plantas e coleções de plantas, desenho e de um ano para cá sobre autismo. Alguém que gosta de Van Gogh, ler listas aleatórias, leituras, pinturas, escultura, universo, esoterismo, alimentação saudável, várias listas aqui a pessoa gosta. Star Trek, viagens, eu também adoro viajar, mas aí eu acho que nem é um hiperfoco, é um sonho mesmo, porque eu acho que se eu tivesse grana, eu ficava viajando aí, gente. Eu ia só viajar, ia tirar um ano sabático aí. Serial killers, baleias, vida marinha em geral, filosofia, neurociência, astrofísica, artes plásticas, libras, nomenclaturas científicas e palavras rebuscadas, desenho, doenças psiquiátricas, corpo humano, videogame, super-heróis, Homem-Aranha, organização de tudo, armários, gavetas, papéis, pastas, geladeira, roupa. Aqui eu já nem sei se é um hiperfoco só, ou seja, a gente tem outras questões também dentro do autismo, dentro até de outros transtornos, assim, né? Que é essa questão da organização. Mas eu não sei se realmente, se ele pode se enquadrar como hiperfoco ou já um comportamento, tá? Repetitivo ali.
mais gente falando de autismo, relacionamentos afetivos, e aí aqui a pessoa até fala, né, que ela lê, só que ela não consegue ter um bom relacionamento afetivo na vida dela mesma, assim. Então, o fato, às vezes, de você estudar muito sobre um assunto não significa também que você consiga, quando esse assunto, que nem diz aqui, relacionamentos, né, você consiga aplicar na sua prática, no seu dia a dia. E aí vai, gente, ó, astrologia, mitologia, atividades físicas, coleções, daí entra aquilo que a gente falou, né? Canecas, cachecóis, bonequinhos dos Kinder Ovos, Minions, moda, decoração, storytelling, fotografia, livros de Stephen King, tarô. Muita gente ouviu falando de tarô, tá? Muitas pessoas aqui falaram que tem hiperfoco em tarô, em autismo, casas abandonadas, olha que legal. Futebol. Ó, e daí aqui, o futebol é um bom exemplo, tá? Porque aí o pessoal vai dizer, não, mas todo mundo no Brasil gosta de futebol. Tá, mas a pessoa, às vezes, ela gosta de futebol na hora que tem o jogo do time dela, ou ela vai ver alguma coisa do time dela. Não todos os dias e várias horas por dia você fica só vendo futebol, falando de futebol e tudo mais. Política, cannabis, videogame, religiões, alfabetos e línguas, One Piece. One Piece é muito bom, tá, gente? Mais gente em artesanato, Harry Potter, tem bastante gente em Harry Potter, tudo relacionado a Marvel, Fórmula 1, mangás, livros, cultura, língua japonesa, design gráfico, Canva, tem gente que gosta de Canva, isso é legal, né? Porque aí o Canva também, se a pessoa quiser trabalhar com isso, se torna um meio de profissão, porque muita gente hoje trabalha para a internet e utiliza o Canva. Eventos de casamentos, formaturas, outra coisa que pode sim virar um trabalho ali. Canal paranormal, séries. E aí vai, gente, muitos assuntos. Fanfics, que nem eu falei, tá? Então, hiperfoco, se você for conversar com todos os autistas, a gente vai achar assim, uma lista infinita, porque não tem um tema específico, você pode falar de qualquer tema, você pode explorar a fundo. Teve uma outra menina que falou que ela começou a tirar o remédio para dormir, e aí ela começou a escutar um pássaro à noite, aí ela começou a estudar tudo sobre os pássaros noturnos, e quais são eles, e o que comem, quando dormem, onde ficam. Então, assim, qualquer coisa pode despertar um interesse para aquela pessoa autista. Então, resumindo tudo que a gente conversou hoje, eu acho que o hiperfoco, ele sim pode ser muito benéfico, ele pode ser a sua fonte de renda, pode ser o seu trabalho, pode ser algo que te diverte, que te dá prazer, que faz com que você se comunique bem com as outras pessoas, que comece uma interação, que vai te ajudar a sair de uma crise ou tirar a pessoa daquela crise. Vai ser um estímulo para você ir muitas vezes para outros lugares, sair de casa, porque você vai encontrar pessoas com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades. E aí também ele pode ter o lado negativo, que é o que a gente falou, quando ele se torna muito obsessivo e eu vou perder ali a minha noção do que tá à minha volta, de que as coisas continuam, que eu não tô ali isolado, que o mundo tá acontecendo e que muitas vezes esse mundo precisa de mim e que eu preciso interagir com ele. Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter o autocuidado básico, comer, ir ao banheiro, tomar banho, cuidar da higiene da casa, da limpeza da casa, interagir com as pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho que tomar cuidado para não me parecer também muitas vezes arrogante, porque só eu sei daquele assunto e ninguém mais sabe de nada, e eu não acho mais nada interessante a não ser o meu assunto. Então, tomar cuidado quando ele te prejudica, né, nos seus relacionamentos, porque eu acabo deixando de lado as pessoas que estão convivendo comigo, sejam meus pais, sejam meus filhos, seja o seu companheiro, né, os colegas de trabalho, porque parece que eles são chatos, porque eles não gostam do mesmo que eu. Tomar cuidado para que eu também não me prejudique dentro do trabalho, comece a procrastinar o meu trabalho, então eu não consigo fazer mais nada, a não ser pensar naquele assunto e estudar sobre aquele assunto, e vou deixando de lado outras coisas.
Tomar cuidado quando isso já afeta a minha saúde, porque como eu falei, né, você deixou de dormir, se você deixou de dormir vai te trazer questões físicas, questões emocionais, quando aquilo também te gera angústia, gente, porque eu não consegui mais achar, e eu já assisti, não tem mais nada, e ao mesmo tempo eu quero mais sobre aquele assunto. Então toma cuidado, porque isso também pode estar te trazendo sofrimento, e se traz sofrimento não é bom, tá? Então a gente tem que ter o equilíbrio em tudo na vida. E no hiperfoco, ele é fundamental, tá bom? Então, quero deixar um beijo grande para vocês, agradecer por vocês que ficaram aqui com a gente, pedir para que você se inscreva no canal, para que você dê um like, se você quiser contribuir aí com a gente no Apoie-me, com qualquer valor, estamos aceitando, tá bom? Vou repetir, eu sou Kelly Varela, estive aqui com vocês no Mais Que Autismo, também temos o Mágicas de Mãe. E é isso, pessoal. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo aqui pra vocês, tá bom? Às 8 horas da noite. Beijo grande, pessoal, e até a próxima semana.